Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. A gente sabe que algumas pessoas aparecem na nossa vida como anjos, né? Elas caem do céu, assim. E essa minha convidada é uma delas que apareceu na minha vida desse jeitinho. Mas espera aí. Pensa que ela trocou a cidade grande para ir morar lá no interior do sul, numa vida super simples, por opção dela. E ela ajuda as mulheres, as pessoas no geral hoje, a fazer um planejamento financeiro de suas vidas. Ou seja, ela é fada madrinha de um monte de gente. Tenho o prazer de receber aqui uma mestra, professora, amiga, Patrícia Froner. Oi! Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui contigo, depois de tanto tempo Tanto que a gente se conhece online. Agora, né? Acabamos com a virtualidade da nossa relação. Exatamente. Agora é presencial. Por que essa virtualidade? Porque um determinado momento lá da minha empresa, eu precisava de uma educadora financeira para fazer uma palestra num cliente. E eu postei num grupo que eu fazia parte do Facebook, do Instagram, não me lembro agora. Falei assim, preciso de uma educadora financeira. Alguém aqui? É legal nesse negócio de economia colaborativa, onde a gente busca, dentro dos nossos grupos, pessoas para nos ajudar. Então, enquanto muitas pessoas falavam, eu estou disponível, me liga, me manda e-mail, não sei o quê, a Patrícia me mandou um e-mail com o portfólio, falando de toda a especialidade dela e já querendo marcar uma reunião. Ou seja, ela é das minhas. Papo. E aí foi feita a mágica. Nos conhecemos virtualmente. Isso foi em janeiro de 2022. E até hoje estamos aqui. Até então estávamos virtualmente amigas e hoje temos o prazer de estar juntas aqui em São Paulo, que ela veio fazer uma palestra e veio também contar um pouco da história dela aqui pra gente. Pati, conta aí como que foi a sua migração do mundo corporativo para a sua virada de chave, para ir morar na fazendinha. Na fazendinha. Conta tudo. Bom, eu caí meio que por acidente, assim, na fazendinha, né? Porque eu sou casada com um topógrafo. E topógrafo é o cara que anda para tudo quanto é lado. E a gente já estava há 15 anos... aquela coisa de cada um para um lado. E daí ele pegou um serviço no interior, eu fui conhecer, me apaixonei pelo interior, eu disse assim, é aqui que eu vou ficar. Você estava na cidade grande até então? Estava em Porto Alegre e tudo, e era uma... tinha trabalho, tinha um monte de coisa, mas eu estava com meus filhos pequenos, né? Então, quando eu fui para o interior, nossa, daí tu descobre a qualidade de vida, a segurança, os serviços básicos, por exemplo, que são oferecidos, eles têm uma qualidade muito grande. E aí tu começa a pensar assim, puxa vida, né? Se dá para jogar o profissional e o pessoal, dá para ter um equilíbrio, então por que não ter qualidade de vida, né? Até porque o custo é muito menor de morar no interior. Com isso, nós fomos morar numa cidade a 200 quilômetros de Porto Alegre, completamente sem rede de apoio, porque era eu, os filhos e o marido. O marido, 6 meses depois, começou a viajar para outro lugar. Ou seja, você ficou sozinha com as crianças? Eu fiquei sozinha com as crianças, então era aquela coisa assim, né? Ou tu está fazendo comida, tem que atender filho e... Cuidar da casa. Cuidar da casa. E eu era sócia dele. Então, nós ainda... Eu fazia toda a parte administrativa e financeira da empresa no home office. Então, foi muito legal. Mas tem que ter... chegou um momento ali na pandemia que a gente ficou todo mundo trancado dentro de casa e a gente chegou à conclusão que estava tão bom nós 4 em casa. Eu descobri que é muito legal ter família, sabe? Porque a gente convivia muito pouco, todo mundo trabalhando e estudando, tudo. E quando nós ficamos em casa, foi um negócio tão bacana que a gente disse assim, cara, a gente não precisa muito do externo, porque nós... A gente se basta. A gente se basta. Com isso, a gente acabou indo morar mais no interior ainda. Então, hoje eu estou numa cidade misteriosa, como eu digo, ninguém sabe onde é que eu moro. Como chama?
fazendinha. Fazendinha. E eu moro na zona rural dessa cidade. Então, é uma cidade de 1.400 habitantes. Nossa. E eu moro na zona rural. E todo mundo curte pra caramba. Então, tem galinhas. Tem galinha, né? Galinha, não, coelho, cachorro. As galinhas não são minhas, porque... nossa, todo mundo veio de Porto Alegre. E a gente ficou com medo, né? De fazer um investimento e comprar alguma coisa, tudo. Sem saber, né, sem Cia? saber. Então, a gente se propôs a fazer um test drive. Vamos alugar um sítiozinho e vamos experimentar. Então, assim, tem boi, tem galinha, tem não sei o quê, tem porco, mas é tudo do proprietário, né? E aí tu vê assim, nossa, cara, sabe o que é assim? Eu saí com um potinho, tu descasca fruta, aquela coisa toda, vai fazendo salada de fruta, e os restinhos eu boto num potinho e saio na rua. Quando eu saio na rua, a galinhada já me vê, corre atrás. Vida mais natural que essa não tem. Não tem. Então, assim... Poxa, eu tô com vontade de tomar um suco de laranja, eu saio da porta, dou 4 passos, tem um pé de laranja na minha porta. Então, o céu de noite é estrelado, sabe? Tu apagar as luzes da casa, assim, tu olhar para o céu, tu consegue enxergar tudo. É a coisa mais linda do mundo e fazia muito tempo que eu não fazia isso. Claro, tem os perrengues. Claro. Internet, tem? Tem. Eu sei, Paty, porque a gente fez muitas reuniões online. Tem, assim, ó... Funciona bem, mas funciona melhor do que na cidade onde eu morava. E, assim, tudo normal. E como entrou essa onda do home office, do remoto, tudo, então não tem mais... Dependendo da profissão que você tem, você consegue lidar com isso. E aí tem a parte que você também é vegana, né? Quase vegana. Ainda me falta de... É que, gente, a Serra Gaúcha é aquela coisa salame, queijo, vinho, né? E agora tem cerveja artesanal em alguns lugares. Mas, assim, eu sou vegetariana já há uns 6 anos. Não como... A sua família toda, né? Ou não? Seu marido também? Marido, mas daí tem uma tia, um tio, uma prima. Tem uma galera assim, muito próxima, né? Cunhados, tudo, que optou a deixar a carne de lado. E eu ainda consumo queijo. Tá. Queijo e ovos. São as 2 coisas, mas... Que tem ali também das galinhas, né? Tem das galinhas. E, gente, é um ovo bem amarelinho, assim, é dessa cor quase. Mas é uma vida muito tranquila, né? Mas, como eu digo assim, não é o fato de você estar no interior que vai te afastar de tudo. Sem dúvida. E com a história da internet, gente, eu conheço gente, eu atendo gente do mundo inteiro, eu conheço pessoas do mundo inteiro, a gente faz trabalho para vários, eu digo, os 4 cantos do Brasil, e principalmente assim, a nossa qualificação. Nossa, a gente tem acesso a tudo que é de mais disruptivo e moderno, mais inovador, através da internet. Sem dúvida. Então, a gente consegue juntar muita coisa e ainda viver em paz. Totalmente em paz. Ô, Paty, minha xará, né? Quando você fala, assim, da sua profissão, conta a sua formação e hoje o que você faz. Eu sei que tem um divisor de águas ali, aonde que você pendeu para ser mais efetiva. Sim. Conta. Comecei como programadora de CNC numa empresa, numa multinacional. E aí a experiência foi muito legal, né? Mas migrei para programação de computadores, tudo. Comecei a dar aula. Nessa história de dar aula, eu comecei a trabalhar com... por exemplo, Excel para contadores, Excel para administradores, Excel para isso. E aí eu conheci a administração. E a administração é um negócio muito fantástico. Eu sou apaixonada pela administração. Tem gente que não, né? Eu também sou administradora. Tem gente que não. E aí eu acabei fazendo administração, fiz gestão financeira, e aí fui estudando. Por quê? Porque Você nunca parou de estudar, essa é a verdade. Nunca parei, né? Então, na verdade, eu posso dividir a minha vida profissional em 2 partes, né? Porque eu sou professora, né? Hoje eu dou aula numa escola estadual, né? Num técnico em administração. Já dei aula em faculdade, só que aí que está, presencialmente, tu fica muito restrito a localidade ali. A localidade lá não tem muita coisa. E eu sou educadora financeira, então virtualmente eu trabalho como educadora, às vezes presencialmente, como hoje, vim dar uma palestra aqui em São Paulo, tudo.
Mas e eu procuro me qualificar para as duas coisas, né? Porque a gente não pode parar de estudar. Eu acho que é uma coisa que o estudo, o conhecimento, a aprendizagem faz parte da vida. A gente não pode parar. Parar. Não tem como parar. Por exemplo, agora eu uso, em média, de 15 a 20 inteligências artificiais por semana. Meu Deus! Eu conheço mais de 60, mas foram 2.000 que foram lançadas nos últimos meses. Então, falta muita coisa. Eu quero aprender, eu quero usar tudo. E tem gente que nunca ouviu falar. A gente recebeu uma especialista aqui em transformação digital e a gente falou muito sobre metaverso e chat GPT. Você já utiliza o chat GPT para alguma coisa? Sim. Já? Sim. Eu acho que é uma ferramenta fantástica para conseguir te desenvolver mais ainda. Por exemplo, você estava comentando, né, nos bastidores aqui do meu texto. Né? Eu faço questão de escrever. Só uma pausa. A Patrícia escreve há 5 anos? 5 anos. 5 anos no LinkedIn diariamente. E não é um textinho assim, é um textão. E quando você vai ler, são coisas muito interessantes, muito sobre a vida dela no campo, fazendo uma analogia à educação financeira e tudo mais. Ou seja, uma pessoa que tem muito conteúdo. É óbvio que as pessoas que estudam muito, estão em eterna aprendizagem, elas têm muito mais conteúdo. E aí está me ajudando, dizendo que o chat GPT te ajuda um pouco? Ele me ajuda porque, assim, eu diariamente, antes de escrever qualquer coisa, eu começo a dar uma pesquisada na internet para ver o que está acontecendo. Quais são os assuntos mais relevantes? Assuntos que daqui a pouco tem alguma coisa sobre endividamento que saiu, alguma coisa sobre financiamento. Então, eu dou um panorama geral do que está acontecendo. Só que na hora de escrever o texto, eu escrevo todo o texto, largo no chat e eu pergunto para ele o que pode ser melhorado. Então, ele vai me dizer assim, olha, tu pode colocar uma vírgula em tal lugar, tem 2, 3 palavras que estão repetidas, que tu pode... Ou seja, ele melhora o que você já escreveu. Ele pode melhorar, tu pode pedir para ele melhorar, mas eu peço para ele me dizer o que tem errado. Tá. Porque daí eu vou lá e corrijo. Ou seja, ele serve para várias coisas, né? Não só para escrever o texto inteiro e você fazer a sua análise crítica, como para te ajudar a melhorar ou para identificar erros. Pois é, porque se eu posso chegar para ele e dizer assim, olha, aconteceu, pegar o trecho da reportagem, dizer ali, escreve um texto com, sei lá, 1.000 caracteres sobre isso, e copiar e colar. Mas daí eu não estou aprendendo, né? Não, e você não está sendo você, né? Porque você sempre coloca a sua análise sobre tudo, né? Exatamente. Então, assim, eu não conquistei 24.000 seguidores no LinkedIn, que é um negócio que o pessoal diz que é difícil pra caramba, copiando e colando dos outros. Claro. Né? Foi toda uma análise de situações que acontecem no dia a dia e que as pessoas começaram a gostar da escrita, começaram a se interessar e começaram a seguir. Então, não é justo hoje, depois de 5 anos, eu começar a pegar texto pronto. Sim, né? até porque você tem muito repertório, né, Pá? Eu tenho. Que gostoso. Às vezes a gente vai escrever um textinho agradecendo pelo aniversário, né? Que todo mundo... E a gente não tem ali inspiração. Pois é, e é uma coisa tão interessante, porque a escrita, esse compromisso de escrever todos os dias no LinkedIn, ele mudou um pouco até o meu sistema de horários. Tá? Porque tem horário, né? De postagem, engajamento, essa coisa toda. Né? Então, antes, assim, eu tinha muita dificuldade. 7 horas da manhã, eu não sabia nem meu nome. Essa sou eu. Hoje, 7 horas da manhã, eu já sei o que está acontecendo, eu já comecei a escrever. Então, rotina, né? Você colocou a rotina ali no seu dia. Exato. E foi muito legal. Que legal. Agora, falando na educação financeira, né? Num panorama geral, o que hoje você tem a falar sobre a situação do povo brasileiro, vamos falar, né, no nosso país, em relação à educação financeira? Como que a gente está nesse panorama? A educação financeira é um bebê ainda no Brasil. Né? São várias ações que começaram em 2008, por exemplo, na educação financeira nas escolas. O governo lançou vários programas, na época, para incentivar a educação financeira no Brasil. Mas nosso país é muito grande e tem muita gente. E isso demora muito para chegar. Porque eu, primeiro, preciso lançar
a ideia para depois pensar nas políticas, para depois qualificar as pessoas. Demora muito, Demora né? muito para acontecer. Então, muita gente diz assim, não tem educação financeira nas escolas. Tem. Talvez não em todas. Né? Mas tem. Na nossa escola, essa semana, hoje, nós estamos participando, por exemplo, da 10ª Semana Nacional da Educação Financeira. Então, a minha escola teve várias ações, a gente ensinou educação financeira através de jogos, né? Super gamificado, e isso está acontecendo em vários. Mas a partir de que idade? A partir se a gente pegar, por exemplo, as cooperativas de crédito que tem lá no Sul, que são alguns bancos, né, que na verdade são cooperativas, todos têm programas especiais para o ensino fundamental 1. Eles têm a contratação, por exemplo, de uma equipe pedagógica, tudo para desenvolver programas específicos e parceria com as escolas. Uhum. Então, existe sim. Né? Talvez o professor não esteja ensinando educação financeira porque tem um programa de um parceiro que está na escola. Tá. E, muitas vezes, esse parceiro também qualifica o professor. Então, está acontecendo. Né? Claro, nosso Brasil é muito grande. Passo de formiguinha. Mas, é o que eu sempre digo, assim, não adianta o seu filho aprender educação financeira na escola se em casa ele não tem o exemplo. Uhum. Tá? É como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Então, eu vejo assim que que a criança levar esse assunto para dentro de casa tem uma tendência muito grande a mudar toda a relação em casa. É a mesma coisa que a nutrição. A criança aprende a comer certinho na escola e ele vai começar a questionar os hábitos alimentares da família. E a família pode aderir a isso ou pode simplesmente deixar de lado, e o que foi feito na escola não se resolveu. Mas eu também digo o seguinte, não adianta a gente ensinar na escola os alunos sobre a responsabilidade financeira, tudo, e os pais não organizarem as suas finanças, não darem exemplo em casa. Né? E isso é uma coisa que é uma barreira que a gente encontra, né, no ensino da educação financeira. Mas, Paty, você não acha que isso está muito relacionado aos salários também, que são muito baixos, com o preço das coisas absurdos, muito alto. De você não conseguir no mercado? Sim. E você vai cada vez comprar menos e gastar mais. Então, as famílias que ganham ali um salário mínimo e tudo mais, elas estão escolhendo o que elas vão comprar, né? Até para comer. E isso, assim, de um salário, 2 salários, é 75% da população. Exato. Né? Então, são pessoas que realmente tu tem que juntar o salário da família inteira para o pessoal ter um mínimo de dignidade. E essa inflação que está rolando é uma inflação que está realmente judiando muito, como a gente diz lá no Sul, está judiando muito do povo. Né? Mesmo assim, essa dificuldade ela pode ser mostrada, essa realidade mostrada para os filhos. Né? Olha, nós vamos fazer um orçamento, vamos ver o que dá para comprar, vamos fazer uma listinha de compras para ir no mercado, vamos planejar o que fazer. Algumas dicas, né? É aí que você consegue colocar dicas. Que a gente consegue inserir os nossos filhos nesse contexto. A gente não pode esconder deles o que está acontecendo. Sim. Né? Eles não podem acreditar eternamente no dinheirinho de plástico. Eles têm que saber de onde vem esse dinheiro, por que usa o cartão, né? Que para ter dinheiro no cartão, papai e mamãe trabalham, né? Que tem tudo isso. Então, e tem muitas famílias que não falam sobre dinheiro. No teu público hoje de clientes que você atende para a educação financeira, está mais voltado para empresas que querem ajudar os seus funcionários, né, a se estruturarem ali financeiramente, ou pessoas físicas que te procuram e falam, Patrícia, me ajuda, minha vida está uma bagunça. Patrícia, help. Patrícia, help, Help me. Basicamente, assim, é quase meio a meio. Tá? E, por incrível que pareça, eu faço um trabalho com as empresas, porque a educação financeira ela faz parte da responsabilidade social das empresas. Como a empresa ela tem recursos, ela pode oferecer esse tipo de treinamento, esse tipo de informação, fazer um bate-papo para sensibilizar as pessoas da importância desse tema, né, de falar sobre isso. E trabalho com educação financeira para demissional,
né? Tá, então, o que fazer com a sua rescisão, exatamente. né? Então, assim, a empresa que vai fazer uma demissão, que vai fazer enfim, vai enxugar o seu quadro. Pode me levar para a sua empresa. E aí nós vamos fazer ajudar as pessoas a se organizarem para que elas possam, assim como tem pessoal que faz currículo, outplacement, né? A gente faz lá, né? na Vila Nova Consultoria, a gente tem um trabalho desse. E isso é um negócio bacana porque com isso você consegue dar dá pelo menos assim, ó, informação para que as pessoas possam tomar decisões melhores. É uma demissão também humanizada, né? Que assim, eu estou te demitindo, mas eu quero te ajudar também a você, de certa forma, se organizar. Responsável. Né? Então, assim, não é um descarte de pessoas. Sem dúvida. Que às vezes né? Complicado. Existem empresas e empresas, né? E eu acho que o que foi muito interessante aqui na nossa relação, Paty, não sei se você se lembra, é que uma empresa... Olha que interessante, gente. Não vou citar nomes, mas, Marcelo, um beijo para você. Ele é o dono dessa empresa, o sócio dessa empresa, e ele ia pagar um bônus para todos os funcionários num determinado mês. Só que antes desse bônus, que ninguém sabia que ia receber, olha que coisa interessante. Ele trouxe a Patrícia para uma semana de educação financeira. Tanto de pessoas que estavam endividadas, quanto pessoas que gostariam de começar um investimento e tudo mais. As pessoas fizeram... teve palestras, as pessoas fizeram consultas individuais, cada um contando o seu caso. Então, as pessoas souberam o que fazer com o seu dinheiro. E no final daquela semana, ele deu a notícia aos colaboradores que cada um deles estariam recebendo um valor X em suas contas correntes como forma de bônus. Super interessante, porque as pessoas, quando receberam esse dinheiro, não simplesmente chegaram e saíram gastando, comprando o celular do ano, né? Elas já tinham ali na mente uma programação, uma ideia. Foi incrível isso, eu achei. Eu achei fantástico isso, porque ele deu a oportunidade das pessoas tomarem uma decisão consciente. Né? E é isso que acontece na hora da demissão. Se você tem essas informações, você vai olhar com mais cuidado para o seu dinheiro, né? Você vai, mesmo que no próximo mês você já esteja, 15 dias depois, na outra semana você já esteja recolocado, você consegue pegar as verbas indenizatórias e fazer alguma coisa com isso, né? E não simplesmente gastar. Porque a gente começa assim, mas eu tenho X lá, eu vou comprar tal coisa. Mas eu ainda tenho X lá, eu vou em tal lugar. E com isso, quando você vê, o X acabou. Né? Acabou o dinheiro. Acaba, né? Tudo acaba. De 10 em 10, a gente chega a 1 milhão. Então, a gente acaba com o dinheiro rapidinho, né? Ô, Paty, se você puder dar algumas dicas, pequenas dicas, assim, da população no geral, tá? Não em relação à empresa, mas em relação à pessoa física mesmo. Quais são os gatilhos que essas pessoas têm na hora de gastar o dinheiro e o que elas podem fazer de dicas? Não fez o curso com você, não teve palestra sua, mas algumas dicas. Mas ela pode já fazer alguma coisa. Bom, toda vez que pegar o dinheiro, né, toda vez que tu resolver comprar alguma coisa, primeiro, faça 3 orçamentos. Tá? Não sai comprando, faz o orçamento primeiro. Isso vai fazer com que baixe a vontade, né? Dá uma baixadinha. Porque a compra, não compra de comida, essas coisas, né? Mas compra de coisas, assim... Roupa, móveis... Ela é no impulso, né? É no impulso. Se você programa as coisas antes de comprar, você tem... baixa essa neura toda de quero comprar, não sei o quê. Então, assim, vai baixando a bola. E você começa a reavaliar, né, se vale a pena comprar ou não. Então, muitas vezes, assim, fui pagar uma conta no shopping, daí eu vi uma bolsa maravilhosa, vou entrar e comprar. Não, amanhã eu compro. Quero ver tu voltar no shopping amanhã. A menos que seja, assim, extremamente importante. Poxa, não tem... Tem coisas que são investimentos, né? São investimentos. Você tem um kit legal para você ir em algum lugar, tudo são investimentos. Mas, assim, não precisa ser algo assim tão caro. Outra coisa é até no supermercado, é fazer a listinha de compra, né?
Nunca ir com fome no supermercado. Se puder deixar as crianças em casa, deixa. Fazer um planejamento alimentar para a semana, porque muita comida vai fora, muita comida vence, muita comida estraga. Então, tem muita gente... E isso é muito comum, é uma coisa comum para caramba. Então, o supermercado ele já é feito para que você entre e fique. A minha mãe, uma vez, ficou 4 horas no supermercado. Você é louca. Então, assim, porque daí tu olha, quer comprar, não sei o quê. Não, vai lá. Ainda mais assim, se você precisa fazer uma grana, né? Se você precisa economizar para pagar alguma coisa, precisa segurar a onda ali, porque está com o cartão meio estourado, tudo. Deixar o cartão em casa, sempre que possível, né? Escolher, a gente pode escolher a segunda-feira sem compras, por exemplo. Daí, a segunda-feira, tu não compra nada. Conversa com os filhos e fala da realidade com eles, né? Eu acho que é super importante isso de trazer as crianças para entenderem a situação, entender. Os meus pais sempre fizeram isso com a gente. Se, por exemplo, assim, me lembro que meu pai queria comprar um terreno na praia, né? E aí ele chegou para nós e disse assim, olha, gente, a gente pode comprar um terreno na praia, daí a gente constrói uma casinha, daí a gente passa as férias lá, sabe? Toda aquela coisa. Daí, tem que ter uma contextualização, Tem que né? ter uma contextualização. Mas daí, no final, ele disse assim, só que daí a gente vai ter que dar uma enxugada nas despesas, né? E naquele tempo nem... Nossa, refrigerante era para quem estava doente, né? Porque era Mas, assim, então ficou aquela coisa assim, a gente vai ter que dar uma enxugada, a gente não vai comprar isso, não vai comprar aquilo, e todo mundo topou. Contribuiu. Ninguém pediu nada, sabe? Então, é uma coisa assim que, quanto mais consciência as crianças tiverem de como funciona esse universo de trabalho, dinheiro, compra, eu acho que uma vida financeira melhor, mais saudável para todo mundo. Para todo mundo. Porque muitas relações de marido e mulher acabam por conta da questão financeira. Sim, é o segundo motivo das separações e divórcios no Brasil é a questão financeira. E dentro das empresas, as pessoas endividadas, elas rendem muito menos também, né? Rendem menos por vários motivos. Elas estão preocupadas com a situação financeira, elas recebem ligação o dia inteiro. Muitas vezes elas precisam sair do ambiente de trabalho para poder resolver essas pendências. Então, realmente, assim, isso não quer dizer, como eu digo, não quer dizer que a empresa tem que demitir quem está endividado. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O que a empresa precisa é levar informação para essas pessoas. Mesmo porque, gente, quando a pessoa está endividada, a primeira coisa que ela pensa é vou falar com o meu gerente da conta. É tudo que o gerente quer é uma pessoa endividada. Porque né? ele que vai não resolver. Esteja negativado ainda, por favor. Né? Ele vai resolver o teu problema com produtos financeiros do banco. Com juros? Com juros, né? Ou com produtos financeiros que o banco tem como prioridade a venda. Né? Dentro das empresas também acontece o seguinte, poxa... O funcionário está endividado, ele vai começar a pedir para fazer hora extra, ele vai pedir adiantamento. Só que esse lance, por exemplo, do adiantamento... cobrir um santo e descobrir o outro, né? Exatamente, porque vai faltar depois. Só que impacta também no caixa da empresa. Sim. Porque a empresa ela tem o seu dia a dia financeiro e ela não está esperando que o funcionário vá lá pedir dinheiro. E se for 1 ou 2 ou 3? Nós estamos com... praticamente a 78% da população endividada, e o que vai acontecer? 80% dos teus funcionários talvez estejam endividados. E se todo mundo for pedir dinheiro, como fica? Agora, pegando esse gancho aí, pessoas que estão endividadas hoje não sabem como sair dessa situação. Que dicas que você pode dar? Porque tem algumas saidinhas ali, né, que você consegue ajudar. Por favor. Uma das coisas... nossa prioridade é diagnóstico. Né? Primeiro, você tem que olhar e aceitar a sua situação, e aceitar né? A realidade, aceitar a realidade. Não mentir para si mesmo. Exato, porque assim, tem muita gente que tem contas a pagar e não abre nem a fatura. Né? Eu não quero ver. Só que eu não quero ver não significa que não exista e que não esteja crescendo. Porque o endividamento é a história da bola de neve. Começa com uma bolinha pequenininha, vai, e chega uma avalanche. Então, o que pode ser feito?
Primeiro, faz o controle financeiro. Né? Então, faz uma lista de tudo que tu ganha, faz uma lista de todas as tuas despesas, faz uma lista de tudo que tu deve. Só que, normalmente, Paty, se eu te perguntar assim, o que tu tem de dívida? Aí tu vai me dizer assim, eu tenho uns 5 mil. Cara, é 15. É 15, eu sei que é 15. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas elas têm uma noção da dívida e elas estão muito ligadas ao valor nominal da dívida. Ou seja, eu não paguei R$1.000 na fatura de dezembro. Então, ela não computou os juros que ela tem ali, né? Não. Então, ela precisa ter uma noção do que ela deve. A partir daí, que eu tenho receitas, despesas, que é a minha sobrevivência, e as dívidas, eu consigo fazer escolhas. Vai ter coisa que eu vou ter que cortar, vai ter coisa que eu vou reduzir, e tem coisa que eu tenho que aumentar. Ou seja, as receitas. Eu preciso, daqui a pouco, encontrar uma outra forma... De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro, né? Se é um segundo emprego, se é um freela, se é alguma coisa, né? Um desapega... mas daí o que eu faço com esse dinheiro? Tu não vai sair com a galera, tu não vai viajar, tu não vai, né? O que você vai fazer? Você vai começar a negociar essas dívidas. Quais são as melhores épocas para negociar? Em março. Anota. Março já passou. Março já passou, tá? Mas em novembro tem o Serasa Limpa Nome. Tá? No site, inclusive, é Serasa Limpa Nome. Lá tem, muita negociação. Aí você consegue pagar sem juros, com pouco juros, redução de, 95% dos juros. Depois de 6 meses de inadimplência, os bancos começam a negociar melhor, né? Porque o problema é se você fica pagando. Né? Se você continuar pagando, o banco... Pagando aquele pouquinho, aquele pouquinho. Então, assim, pagando o mínimo da fatura. O banco entende que é uma escolha tua pagar o mínimo da fatura. Né? Agora, se tu deixar de pagar, o banco vai... Em algum momento, ele vai negociar contigo. Então, o problema no Brasil é que o adimplente, que é aquele que paga em dia, ele não tem vantagem nenhuma na negociação de dívida, ele não tem nada. Quem fica inadimplente consegue negociar. Então, mas também tem, né? Não pode esquecer. Tem a negativação de nome, tem um monte de coisa lá que vai te prejudicar. Mas isso é só se você já está nessa situação, como melhor negociar. Sim. Tem uma coisa que a gente falou também na época, lá das nossas palestras, que quando você faz uma negociação que não pode ultrapassar um percentual do valor de receita, como que é isso? Lembra? Não, deixa que você falou que é uma pessoa que é muito endividada. Sim. O que acontece? Tem o super endividado. Tá? O super endividado daí já é diferente. Porque, vamos supor, uma pessoa que recebe um salário de 2.000 e tem uma dívida de 30, 40. Tá? Desde que essa dívida não seja luxinhos, tá? Desde que não seja luxinhos. Então, assim, não foi um carro que ela comprou um carro importado, por exemplo. Mas quanto ela conseguir comprovar que essas dívidas são de sobrevivência, por exemplo, ela consegue negociar isso através dessa lei dos superendividados. Então, existe uma lei? Existe uma lei. Tá? Ninguém sabe disso. Não, aquela coisa assim, até sai na TV seguido, tudo, mas o pessoal não se liga em procurar mais informações. Então, se vocês colocarem na internet Lei dos Superendividados, vai dizer o seguinte, que vocês podem, através do PROCON, da Defensoria Pública, tudo, entrar com um pedido de negociação dessas dívidas e que o teu salário vai ter uma parte garantida para a tua sobrevivência. E os credores, tu vai negociar com todos os credores ao mesmo tempo. Imagino que os juros e multas, né, vão ser bem mais em conta do que acontece no dia a dia. Ou que você fosse negociar individualmente, porque daí tu te compromete com o outro, e aí acaba não calculando. O problema do brasileiro é que ele não calcula.
né? Ele precisa botar as coisas no papel. Mas, Paty, tem muita gente que é leiga nesse assunto, ignorante nesse assunto. Sim, para isso que existe a Patrícia Froner. Vamos aproveitar e dizer o seguinte aqui. Essas pessoas que hoje não têm a mínima ideia de onde começar, olhar, elas podem entrar em contato com você. Você trabalha por Success Fee ali como que funciona essa formatação do valor a pagar para você se as pessoas te consultarem? Bom, eu tenho assim, primeiro que eu tenho um curso básico onde basicamente é um bate-papo como esse aqui, onde a gente explica um monte de regrinhas ali, um monte de coisinhas, né? Por exemplo, o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é crédito, o que é débito, o que é beabá mesmo. Beabá. Eu tenho esse curso gratuito, né? Então é um curso que qualquer um pode acessar e pode aprender mais. É o primeiro passo. Bom, tem as minhas redes sociais. Que toda hora você está publicando toda hora dicas. Eu tô publicando alguma coisa. Então, assim, são coisas para você se manter atualizado e aprender mais um pouquinho a respeito. E tem os cursos e mentorias, né? Que eu faço mentoria em grupo, Aí são coisas temáticas. Por exemplo, como sair... Prevenção do endividamento, né? Então, naquela aula, a gente vai falar sobre como prevenir o endividamento, principalmente para quem foi demitido, para quem está passando por essa situação de busca de uma oportunidade de trabalho. Tem um curso que a gente faz que é Finanças para a Transição de Carreira, que é como a pessoa se prepara, né, para poder migrar para um outro mercado. Então, tem vários produtos, vamos dizer assim. Tem que me seguir em algum lugar, você escolhe. Deixa aí já o contato, pode deixar. Deixa aí as suas redes. Bom, @PatriciaHFroner. Aí lá no Instagram você me acha, tem um linkzinho na minha bio, onde você me encontra no resto das redes, tudo, e tem alguns LinkedIn produtos. Também está lá. Tem... Facebook, de vez em quando eu quero abandonar, mas o Facebook é Facebook, né? A gente não... Mas eu acho que saber que existe a educação financeira e que eu trato a educação financeira como um autocuidado. Assim como é uma coisa tão necessária quanto acordar e escovar os dentes. Ou como é que é? Acordar e tomar café? Acordar e tomar café. Então, assim, a educação financeira é tão importante quanto isso. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar, você começa a receber dinheiro e você começa a gastar e você precisa saber o que fazer. Então, não tem como fugir. E quem nunca, né, Paty, deu uma escorregada e a gente sabe como que fica a cabeça quando você está devendo, quando você não sabe o que fazer, quando é horrível. Eu sou uma, assim, eu nunca tive dívidas enormes, mas o fato de ter tido uma redução muito grande do meu pagamento, porque eu era professora de informática numa época que era muito legal ser professora de informática. Hoje em dia, as criançadas já nascem sabendo tudo. Né? Mas aí, por exemplo, em 99, 2000, eu ganhava 12 salários. E eu trabalhava 6 horas por dia. Né? Só que em 2003, 2004, eu ganhava 300 pila. Ou seja, né? E trabalhava a mesma coisa. Então, assim, isso foi uma coisa que me incomodou. E de não... Nossa, daqui a pouco assim, foi uma redução muito drástica, porque onde eu trabalhava deu todo um pepino ali. E você aí, teve que reaprender a viver, né? Pois é, voltei a morar com os meus pais. Mas foi legal porque daí eu conheci meu marido. Tem todo o lado bom também. Teve toda uma história, assim. Mas isso me levou até algumas dívidas, né? Tipo, 100 pila, 150. Guria. Aí você aquilo me moía por dentro. E aí eu fui descobrir, olha só, foi uma época que para mim foi tão impactante que eu fui tomar passe. Eu disse assim, vou no centro espírita, deve ter alguma coisa errada. Aí fui lá, né? Tomei um passe no centro espírita, tudo. Aí daqui a pouco, não contente, não melhor, eu fui procurar um astrólogo, tudo. E ele disse assim, é retorno de Saturno, porque você tem Saturno na casa 2.
Daí eu disse assim, ok, quanto tempo dura? 3 anos. Eu disse, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Saturno, acelera aí. Pior é que o Saturno tá voltando. Né? E aí, o que rolou? Esse astrólogo, ele me disse o seguinte, que você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro. Não precisa ser nenhum astrólogo para saber disso, né? Você precisa ser responsável com o seu dinheiro. Cara, na época o que tinha, 2008, não tinha essa função toda de educação financeira, né? Eu acho que o Gustavo Cerbasi estava começando o canal dele, né? No início do YouTube, não sei o quê. Aí eu vou estudar. E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui para a faculdade, eu fiz gestão financeira. E hoje é a sua paixão, né? Minha paixão. Né? Minha paixão. E o que eu curti tanto, assim, que eu comecei a linkar a gestão financeira empresarial com a nossa vida. E aí eu comecei a atender empreendedores, tudo, depois que eu me formei. E eu comecei a ver assim, não, mas se a empresa está endividada, o cara está endividado, e vice-versa. Então, tu precisa ir. E aí eu fui migrando para o pessoal também. Porque daí eu via que a mesma desorganização financeira que tinha na empresa, tinha na vida dele. Aí eu comecei a dar palestra nas escolas gratuitamente, porque para mim era uma forma de retribuir. Eu estava apaixonada por aquele negócio. Eu disse, não, mais gente tem que... Aí a minha primeira palestra foi orçamento doméstico. Aí tinha lá 10 pessoas, daqui a pouco na outra já tinha 15, daqui a pouco na outra já tinha 20. Que legal. E eu fazia gratuitamente. Durante 5, 6 anos foi super gratuito, assim, para poder... Mas com a história de ir para o interior, tudo daí, eu disse assim, não, é o meu trabalho e a gente precisa, né, ser remunerado pelo trabalho, tudo. Mas, por exemplo, de vez em quando eu faço um aulão no YouTube gratuitamente. As pessoas têm acesso à mesma informação, tudo. Então, basta ir atrás, tá? Paty, qual o seu propósito de vida? Propósito de vida. Ai, eu sou uma eterna explicadora, sabe? E tanto na educação financeira, quanto como professora, como docente, a vida é explicar, né? Então, meu propósito hoje é levar a educação financeira para que as pessoas possam ter a chance de ter uma escolha, de fazer uma escolha consciente. É levar informação de qualidade para que as famílias possam continuar unidas. Porque, cara, é legal casar. É legal casar, é legal ter um parceiro, é legal ter uma família, ter filho, tudo isso é encantador. E a gente não pode, a gente tem que blindar o nosso casamento dos problemas financeiros. E aí vem a parceria. O meu propósito é levar a educação financeira ou a gestão financeira para as empresas. Porque eu fui empreendedora na maior parte da minha vida. E eu sei o que é falir. Eu já fali. Tá? E, com isso, eu sei o que é você desejar uma vida melhor para sua família e querer realizar o sonho de trabalhar por conta, seja profissional liberal, seja MEI, enfim, qualquer coisa. Tá? Que você coloca toda a esperança de uma vida melhor ali. Né? E se você não tem informação, se você não tem essa bagagem para tomar decisões, você vai falir. Né? Então, assim, a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é imensa. Vai lá no site do Sebrae e pesquisa a mortalidade das empresas, você vai ver que em 5 anos muita gente fecha. E que não é garantia nenhuma de você continuar depois de 5 anos. Sem dúvida. Então são essas 3 coisas, né? Eu acho que o sonho de empreender, a delícia que é ter uma família e de ter uma relação legal e essa necessidade patológica que eu tenho de explicar as coisas para as pessoas. E o seu sonho agora? Qual que é o seu próximo sonho? É
ganhar na loteria e não trabalhar mais. Ah, eu também, viu? Sendo muito objetiva, né, Paty? Você joga, pelo menos? Não. Ah, tá. O sonho vai ficar um pouco difícil de ser realizado. Um pouco mais difícil. Querida, que prazer ter você comigo aqui. Primeiro, por tanto conhecimento que você tem, poder passar aqui pra gente, pelo menos um pouquinho. E segundo, por te conhecer pessoalmente. Foi uma delícia. Que bom. Agora a gente vai sair pra tomar um café. Agora nós vamos tomar um café, enfim. Não, mas assim, Paty, o meu sonho é continuar fazendo o que eu estou fazendo e conseguir atender mais gente, mais lugares, mais crescer esse negócio. Portanto, você, pessoa física, entre em contato com a Paty nas redes sociais. Você, empresa que queira levar a Patrícia para palestra, seja presencial, seja... Essa Patrícia aí, ó. Seja presencial, seja virtual. Online, virtual. Entre em contato com a Patrícia, que ela tem muito conteúdo para oferecer para suas empresas. Pode me contatar também, que eu também sou... Eu falo que eu sou agenciadora da Patrícia. Mas dentro da Vila Nova Consultoria, a gente tem um braço aí de educação financeira com ela. Então, a gente consegue te ajudar. Certo? Preciso dar um recado, agradecer aos meus patrocinadores aqui, Exato Digital, todo mundo já conhece. Agradecer também ao Alfa Artesanal e Novo Rumo por estar com a gente desde o comecinho dessa parceria. Eu espero que vocês tenham gostado. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio.